Tudo está conectado. Quando nasci, eu pesava 5,2 quilos. Os médicos da minha mãe a parabenizaram por parir um dos maiores bebês da história do hospital. Minha mãe teve dificuldade para perder o peso da gravidez e seguiu lutando contra a balança por anos. Seu médico dizia que era normal, afinal ela havia acabado de ter uma filha e estava envelhecendo. Disseram que ela deveria comer de forma mais saudável. Com 40 e poucos anos, ela recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial, comumente chamada de pressão alta. Seu cardiologista explicou que isso era muito comum em mulheres de sua faixa etária e receitou um inibidor da enzima conversora da angiotensina, ECA, para ajudar a relaxar as artérias. Com 50 e poucos anos, o clínico geral informou que minha mãe estava com o colesterol elevado, ou, mais precisamente, com triglicerídeos altos, colesterol HDL baixo e colesterol LDL alto. Ela recebeu uma receita de estatina e foi informada de que isso era quase um rito de passagem para pessoas da sua idade. A estatina é um dos medicamentos mais usados da história dos Estados Unidos, com mais de 221 milhões de prescrições por ano. Com 60 e poucos, seu endocrinologista disse que ela estava pré-diabética. Explicou que isso também era muito comum e não havia motivo para preocupação. Afinal, trata-se de uma pré-doença que afeta 50% dos adultos americanos. Ela saiu do consultório com uma receita de metformina, medicamento prescrito mais de 90 milhões de vezes por ano nos Estados Unidos. Em janeiro de 2021, quando tinha 71 anos, minha mãe estava fazendo uma de suas caminhadas diárias com meu pai perto de casa, no norte da Califórnia. De repente, sentiu uma dor forte na barriga e um cansaço atípico. Preocupada, marcou consulta com seu clínico geral, que pediu tomografia e exame de sangue. No dia seguinte, ela recebeu os resultados no celular. Câncer de pâncreas, estágio 4. 13 dias depois, faleceu. Os oncologistas no Stanford Hospital chamaram seu câncer de pâncreas de um azar. Minha mãe, que na época do diagnóstico se consultava com 5 especialistas diferentes que receitavam 5 medicamentos diferentes, passou a década anterior recebendo elogios de seus médicos por ser saudável em comparação com a maioria das mulheres de sua faixa etária. E estatisticamente, ela era mesmo. O americano médio, com mais de 65 anos, se consulta com 28 médicos ao longo da vida. Por ano, 14 receitas são prescritas para cada americano. É óbvio que há algo de errado com as tendências de saúde que afetam nossos filhos e pais, e nós mesmos. Entre os adolescentes, 18% têm gordura no fígado, quase 30% estão pré-diabéticos e mais de 40% estão acima do peso ou obesos. 50 anos atrás, muitos pediatras passavam a carreira inteira sem se deparar com essas doenças em seus pacientes. Hoje, jovens adultos estão inseridos numa cultura em que problemas como obesidade, acne, exaustão, depressão, infertilidade, colesterol alto e pré-diabetes são comuns. 6 de cada 10 adultos vivem com doenças crônicas. Cerca de 50% dos americanos enfrentarão alguma doença mental durante a vida e 74% dos adultos estão acima do peso ou obesos.
Os níveis de câncer, doenças cardiovasculares, doenças renais, infecções do trato respiratório e transtornos autoimunes aumentam ao mesmíssimo tempo que gastamos cada vez mais dinheiro para tratar essas condições. Diante dessas tendências, a expectativa de vida dos americanos vem apresentando a mais longa queda desde 1860. Estamos convencidos de que o aumento da prevalência dessas condições, tanto mentais quanto físicas, faz parte da experiência humana e somos orientados a usar inovações da medicina moderna para combatê-las. Nas décadas que antecederam o diagnóstico de câncer da minha mãe, ela foi informada de que o aumento do colesterol, da circunferência abdominal, da glicemia em jejum e da pressão arterial eram condições tratáveis para sempre com um simples comprimido. Porém, em vez de questões isoladas, todos os sintomas que minha mãe sentia antes da morte eram sinais de alerta da mesma coisa: um desequilíbrio na maneira como suas células produziam e usavam energia. Até o fato de eu ter nascido grande, dentro dos critérios para a macrosomia fetal, literalmente bebê grande, era um forte indicador de disfunção na produção de energia de suas células e quase certamente um sinal de diabetes gestacional não diagnosticada. O problema é que, ao longo de décadas de sintomas, minha mãe e a maioria dos adultos da atualidade foi orientada a simplesmente tomar remédios. Nunca foi incentivada a descobrir como suas questões estavam conectadas e como tratar a raiz do problema. Existe um caminho melhor a seguir, e seu primeiro passo é compreender que a maior mentira da medicina é que o motivo de estarmos ficando mais doentes, pesados, deprimidos e inférteis é complexo. Meu ponto de vista pode parecer radical, até você se dar conta de que praticamente nenhum animal selvagem passa por epidemias de doenças crônicas. Não existe epidemia de obesidade, doenças cardíacas ou diabetes tipo 2 entre leões ou girafas. Por outro lado, atualmente 80% das mortes humanas são causadas por condições evitáveis causadas pelo estilo de vida. Depressão, ansiedade, acne, infertilidade, insônia, doenças cardiovasculares e muitas outras doenças que atrapalham e encurtam nossa vida são causadas pela mesma coisa. E a capacidade de prevenir e reverter essas condições e nos sentirmos bem hoje está sob nosso controle e é mais fácil de alcançar do que se imagina. Energia boa. Quero compartilhar uma visão de saúde grandiosa e ousada. Ela prevê a saúde e a longevidade de cada indivíduo com base em algo simples, poderoso e fundamental. Um fenômeno fisiológico que pode mudar radicalmente a forma como você se sente e age hoje e daqui para frente. Chama-se energia boa. E seu impacto revolucionário vem do fato de ela nos propiciar aquilo que, literalmente, nos faz funcionar. Células com energia para nos manter nutridos, com estabilidade mental, equilíbrio hormonal, imunidade alta, coração saudável, corpo funcional e muito mais. A energia boa é a função fisiológica básica que, mais do que qualquer outro processo do corpo, determina nossa propensão a ter ótima saúde mental e física. A energia boa também é conhecida como boa saúde metabólica. Metabolismo se refere ao conjunto de mecanismos celulares
que transformam alimentos em energia para nutrir cada célula no corpo. Talvez você nunca tenha se perguntado se tem energia boa. Quando a produção de energia celular funciona bem, não precisamos pensar nela nem ter consciência dela. Ela simplesmente existe. O corpo humano conta com um incrível conjunto de mecanismos que fazem a energia boa acontecer a cada segundo de cada dia. Esses mecanismos celulares criam uma energia constante e equilibrada, fazem a distribuição dela por todas as células do corpo e limpam os resíduos do processo que podem travar o sistema se não forem eliminados. Quando você descobre como funciona esse processo físico essencial, se torna uma pessoa diferente, de um jeito verdadeiramente positivo. Você se sente cheio de vida e animado, passa a ter clareza mental. Tem um peso saudável, um corpo livre de dores, uma pele boa e um humor estável.